Hora mais 5 minutos, o Sala de Redação está no ar e com você nós vamos tratar dos principais assuntos do esporte nesta quinta-feira. E ontem tivemos clubes do Rio Grande do Sul na Copa do Brasil, 3 foram eliminados, não foi um bom resultado e o Juventude continua, assim como continua o Grêmio Internacional, que vai entrar daqui a pouco na competição. Mas eu estava fazendo aqui, Guerrinha, tu sabe que tem 2 coisas que eu prefiro fazer nesta pandemia, nesse recolhimento social que eu tenho. A primeira é coçar o saco, quando não tem nada que fazer. A segunda é ler GZH. Tá? E aí eu tô vendo que tu tá escrevendo que o Grêmio precisa ter alguns cuidados para o enfrentamento contra o Independente Del Valle. O que tu quer dizer com isso, hein, Guerrinha? Porque o adversário é muito mais forte, muito mais qualificado do que esse primeiro que o Grêmio encarou. Assim como vale para o Grêmio, vale para o Santos. O Santos também vai precisar ter muitos cuidados, porque não vai enfrentar um adversário tão pouco qualificado na segunda etapa, já é o São Lourenço. Então as coisas começam a engrossar. Claro que engrossa também para o Independiente Del Valle, né, que passou e passou bem. Claro que vai engrossar para o São Lourenço também, porque vai pegar um Santos, mas não é mais a moleza que foi, entendeu? O Ayachuco e o adversário do Santos, na primeira partida, eram pouca coisa. Era uma obrigação fazer o que fizeram. Né? E o Santos até meio que se complicou no jogo da volta, acabou empatando, terminou fazendo cera. Então vai apertar o sapato para os 2 brasileiros. Acho que os 2 podem passar sim, tem qualidade para isso, mas não vai ser uma mão com açúcar que foi, principalmente para o Grêmio contra esse time peruano. Ainda dentro do assunto do Grêmio, Alex Bagé, Fernando Zanella, que é um querido amigo que eu tenho e é também conselheiro do Grêmio, eu falei que o Grêmio precisa de volante, que é a posição principal que o Grêmio precisa. E ele me lembrou o seguinte, quem sabe a gente testa antes o que tem, e disse que Rodrigues pode ser o volante que o Grêmio está precisando. Tu concorda com isso ou tu acha que estamos longe de uma realidade? Eu concordo com parte do pensamento dele, Pedro, quando daqui a pouco, se você não está convicto de fazer um aporte financeiro maior, que é o caso do Cuejar, agora já se especula que o Jailson está em Porto Alegre, parece que é mais fácil liberar da China, poderia ser repatriado pelo Grêmio. Ou seja, o pensamento até agora, e tem uma coisa aí que está me incomodando um pouco, que é a questão de, antes das finais da Copa do Brasil, tanto o Renato quanto o presidente Romildo fizeram questão de em público dizer e tranquilizar, entre aspas, o torcedor do Grêmio, que chegariam de 3 a 4 reforços para nível de titularidade, inclusive alguns com destaque mundial. E isso inflama o torcedor. E aí tomara, só que torcer, eu enquanto torcedor, creio e tenho esperanças de que isso tenha sido uma parte sincera, tanto do presidente Romildo quanto do Renato, de realmente buscarem jogadores em nível de titularidade. Não, sincera sincera eles estão buscando, não sei se eles vão conseguir. Mas, o Pedro, é o seguinte, teve um dia que eu estava discutindo, no bom sentido, né, trocando ideias, tendo uma DR com a minha mulher no carro, e aí para tentar acalmar ela, eu passei na frente de uma loja de uma grande marca de carros aqui em Porto Alegre, estacionei e entrei, ela ficou um doce, esqueceu que estava brigando comigo. E aí eu comprei o chaveiro dessa grande marca, que era o que estava disponível ali para o meu orçamento. O que eu tô querendo dizer com isso, levando para um tom mais leve? Que bobagem. Não, mas, Pedro, isso é a minha visão de torcedor. É muito bonito eu pensar que vem o Douglas Costa, que vem o Rafael Carioca, que vinha o Cavani, mas daqui a pouco chegou o Churinho e o Pinares. Nesse ponto tu podia ter ido na loja do lado e ter comprado um vestido pra ela, e tu dá um chaveiro pra coitada da mulher. Não, eu não dei o chaveiro. Eu sou tua mulher, eu te mando longe, rapaz. Entrei pra comprar o carro, acalmei a situação, que era o carro dos sonhos, e efetivamente fiz uma compra na loja. Mas não era aquela perspectiva que ela queria. É essa analogia que eu tô fazendo do torcedor. E onde eu vou agora, eu uso o teu nome, Pedro. Eu chego lá, pessoal, você sabe que agora eu tô no sala lá com o Pedro, alivia aí já começa a abrir as portas. Eu tenho uma pergunta, Bajá. O chaveiro foi em 2 vezes, né? Não compramos à vista. Ô Guerrinha, eu ainda trabalho no orçamento que tem 2 operações, uma é comprar, a outra é pagar, então geralmente eu parcelo, né? Mas daria para apostar, mas é que o Renato, Pedro, pelo que a gente tem de informações, o Renato quer esse primeiro homem. Seja o Cuejar, seja o Rafael Carioca, que já foi descartado, seja o Jailson, mas ele quer esse primeiro homem fora do Grêmio. E essa é a nossa pesquisa interativa, inclusive, que nós estamos colocando para os nossos ouvintes. Você concorda com a contratação de Cuejar para o Grêmio? Esse é o jogador que o Grêmio precisa? Bom, mas a ideia do Rodrigues, então, tu não gostasse muito, é isso que tu quer concluir, né?
É que, pelo que eu tenho de informação, o Rodrigues, quando começou a jogar futebol, ele originalmente ele era um centroavante. Ele era um atacante, né? Ele era o cara finalizador. Teve um jogo, acho que contra o time do Paraguai, na fase passada ainda da Libertadores, que ele até faz um gol avançado, que ele acompanha a jogada do início ao fim e acaba concluindo. Mas eu não vejo ele... E outra, eu penso assim, ó, por que a gente vai usar o Rodrigues se a gente tem o Fernando Henrique, se a gente tem o Lucas Araújo, se a gente tem o Darlan? Nós temos jogadores para essa função. Eu acho que a opção do Renato é buscar um cara que não esteja no Grêmio mais cascudo. Agora, se ele optar, ao invés de pensar em mexer no Rodrigues, dá oportunidade para os que são da função. É uma ideia. Olha aqui, ó, Gimo... A linha mais completa de inseticidas do Brasil é da Gimo. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos, compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. E Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. O que é, Potter? Liga o microfone. Tá ligado? Sim. Agora ficou bom. Agora, Ainda bem que estava desligado aí, porque eu pensei que você não estava mais querendo me ouvir, né? Isso é importante, meus companheiros que querem me ouvir, né? A gente não quer dizer isso claramente, mas é mais ou menos isso. Não, tudo bem, mas eu tô chegando, eu tenho que conquistar meu espaço, é isso aí, eu sou o Miguel Ramírez. Exatamente, é o Ramírez do Sala de Redação. Então, o seguinte, o Miguel Ramírez, que é o número 5, a gente ficou ontem uns 10, 15 minutos discutindo se o Rodrigo Dourado pode não ser isso, pode ou não ser este volante dele. O Grêmio também, que é o número 5, aparentemente quem estava e quem está em Porto Alegre vestindo essa camisa está em baixa, né, com seus treinadores. No Grêmio fica mais cristalino isso, apesar de que a ideia nova do novo treinador do Inter, desculpa pela repetição da palavra nova, é que o Inter não tem esse jogador que vai ser testado domingo. Há uma grande expectativa. Não sei, Leonardo Oliveira, se o teste é só domingo, se teremos mais testes com o Rodrigo Dourado, o que é caracterizado como um teste. Para o Marcos Guilherme já deu teste? Não deu. Vai ter mais Marcos Guilherme. E o Rodrigo Dourado é a decisão da vida do Dourado? Mais importante do que recuperar uma lesão seríssima e a volta dele, que foi absolutamente promissora, né? E uma vitória da ciência, de recuperação de lesão. Eu me sinto mal ouvindo. Os treinadores querem isso, Pedro. Os treinadores querem isso, querem um volante. Eu me sinto muito mal ouvindo a ideia ou a frase de que o Rodrigo Dourado está fazendo teste. O Rodrigo Dourado é um jogador de seleção brasileira, ele é capitão do Inter, ele é um grande cabeceador, ele não tem o lançamento comprido que quer o técnico, mas teste não, esse é um jogador testado, aprovado, esse é um jogador de referência dentro do Internacional, é das melhores coisas que o Internacional tem. Eu fico um pouco preocupado com isso, mas enfim, Leonardo Oliveira, o que tu acha disso? Ele vai fazer teste? Não é teste, ele vai observar. Não, ele vai observar o Rodrigo Dourado, porque não existe apenas uma forma de jogar no tal jogo de posição, né, que o 5 tenha que ser o cérebro do time. Daqui a pouco tu consegue encaixar com uma outra ideia de camisa 5, fazendo com que essa função dele seja compartilhada por outros jogadores, e ele encaixa no jogo. Já deu para ver, por exemplo, que foi uma emergência, mas o Edenilson, e até tem no Twitter um trabalho bem legal, vou compartilhar em seguida no Leonardo Oliveira, minha conta no Twitter, mostrando os erros que o Edenilson cometeu naquela função de 5. Ele não entendeu a função. Claro, ele não é dali, o Edenilson é outro jogador, foi uma emergência, mas é possível que o Dourado entenda mais a função e que daqui a pouco o que ele deveria fazer como padrão nesse jogo de posição, que o Ramírez imagina, não é uma coisa estanque, o jogo de posição é algo muito amplo, mas o Ramírez imagina que o 5 seja o organizador do time. Daqui a pouco ele vê outras valências no Dourado que compensem, que ele transfira ou compartilhe para outros jogadores essa capacidade de organização, distribuição de jogo, de passe e quebra-linha. Ou daqui a pouco o próprio Dourado começa a mostrar características que a gente não percebeu, que estavam guardadas ou que não eram pedidas pelo novo técnico. O time está em formação, ele está conhecendo e está encaixando as peças. Eu vejo o futebol como um jogo de Lego, tu vai encaixando as peças, até que tu chegue a um projeto maior, tu chegue a um produto maior. São um encaixe de peças e cada um vai contribuindo com as suas valências. Eu acho que é isso que o Ramírez está procurando e ele vai observar o Dourado. Não é teste, o Dourado não precisa ser testado. O Dourado tinha que ser testado lá em 2012, quando o Fernandão subiu, ou em 15, quando o Aguirre o fixou como titular. E o Inter tinha contratado volante, inclusive um indicado pelo Aguirre, o Nico
Nico Freitas. Nico Freitas. E quem jogou foi o Dourado. Como esses treinadores indicam volantes ruins, né? Coisa impressionante. Mas são jogadores de confiança, carreira, Potter. né? É o cara que está chegando, que não conhece a aldeia, e por vezes ele acaba usando como um certo escudo aquele cara que não só fala o idioma dele, mas que entende já a metodologia de trabalho. É mais uma busca, assim. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Por vezes o cara acaba meio que trazendo um cara como segurança, sabe? Ó, eu vou trazer um cara que é dos meus, entre aspas, que vai estar ali dentro do vestiário e que vai daqui a pouco até apagar algum incêndio. Se os caras começarem a fazer algum tipo de grupo, contestar, ele já chega lá, cara, não, dá uma segurada aí, o professor é do bem e tal. Acho que é mais um mecanismo mais, de né, defesa. Né? E esse é o cara, por exemplo, o Nico Freitas, pelo que a gente viu, jogador limitado, mas o Nico Freitas pegava na obra do Beira-Rio, se necessário, para ajudar o Aguirre. Assim como o era o operário, né? É o cara que ele sabe que se ele precisar de zagueiro, que se ele precisar de volante, de meia, de lateral... É o Tassiano do Grêmio. Por exemplo, o Fernandão revelou uma mágoa. Aliás, hoje o Fernandão estaria comemorando aniversário, né? 43 anos. Saudoso Fernando, grande. Ô, Leonardo, me dá um tempinho, tem urgência, o Vitor Rosa está chamando, tem informações que envolvem o governador do estado do Rio Grande do Sul, em seguida tu volta aí com o teu comentário. Fala, Vitor. Pedro, amigos do Sala, boa tarde. O governo do estado confirmou há pouco uma informação importante, a intenção de abertura de capital na Bolsa de Valores da Corsã. É a intenção de privatização em um termo um pouco mais simplificado. De acordo com o governo, num primeiro momento, tem a intenção de vender R$1 bilhão de uma parcela relevante das ações. Esse recurso seria investido de volta na companhia, possibilitando no futuro a venda de uma Corsã mais rentável e com um valor ainda maior. Além disso, o governo adiantou que pretende ter no futuro uma fatia de 30% das ações da companhia. Com isso, seria um dos acionistas de referência e teria assento no conselho para futuras decisões, apesar de não ter mais a capacidade de bater o martelo sobre o que ocorre na companhia. Em uma transmissão há pouco via redes sociais, o governador Eduardo Leite justificou a decisão dele e do secretariado, disse que o governo precisaria investir R$10 bilhões até 2032, devido ao marco regulatório do saneamento, e que, além disso, o passivo trabalhista da companhia é de R$200 milhões por ano. Apesar da intenção, ainda há alguns passos para o governo cumprir. Ainda tramita na Assembleia uma proposta de emenda à Constituição que retira a obrigação de plebiscito para a desestatização da Corsã. Hoje, o deputado Sérgio Turra fez um pedido para preferência nesta PEC para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça. E, em seguida, o governo vai encaminhar um projeto com os detalhes dessa desestatização. Há pouco, o governador respondeu à pergunta da Rádio Gaúcha sobre quando ocorreria de fato a venda das ações. A estimativa do governo, se tudo der certo, é que a venda dessas ações ocorra em outubro deste ano, 2021. Mais detalhes no Gaúcha Mais e também em seguida em GZH, Pedro. Muito bem, informações do jornalismo da Gaúcha. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. E é Gimo, né? E quando é Gimo, você sabe, a qualidade é comprovada. Atenção, conforme decreto estadual, todas as lojas do Zafari e hipermercados Bourbon encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas. E a Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos. Com inovação e excelência, espera fazer muito mais. Leonardo, eu sempre ouvi dizer, e tu particularmente, que é um estudioso nesse tipo de coisa, que nós respeitamos muito, de que o Inter ia mudar. Mas eu te confesso que eu estou vendo o Inter mudar muito. Por exemplo, em relação ao que fazia o Abel, tá? O goleiro não jogava com os pés, ele vai ter que jogar com os pés. Os zagueiros, eles davam um bico para frente, eles não saíam jogando naquela forma como o treinador que é agora. O volante não tinha que ser o organizador do time. O meio-campo tinha 4, vai ter 3. Está jogando com 2 ponteiros abertos, ele jogava com um ponteiro e um centroavante. Quer dizer, ele está mexendo em toda a estrutura. Tá? Eu quero te dizer o seguinte, que isso me gera uma certa preocupação, porque eu não sei quanto tempo ele vai conseguir, quanto tempo ele vai precisar para chegar naquilo que ele quer, nas mudanças que ele quer. E eu quero te ouvir sobre isso, porque eu acho que são tantas mudanças que a gente tem que avaliar bem para que o Internacional possa ter sucesso ali na frente. Pois é, Pedro, só para completar antes sobre a historinha aí do jogador de confiança, o que eu ia contar do Fernandão é que quando ele era técnico, ele pediu pro Bolatti fazer uma função de zagueiro, e o Bolatti se levantou no vestiário e se recusou. E aí o Igor, aquele ex-volante santanense lá, de Santana do Livramento, não, deixa que eu faço. Então por isso que esses técnicos trazem o jogador da confiança. Respondendo a tua pergunta, Pedro, de forma objetiva, vai levar tempo. Vai levar tempo, vai requerer paciência, vai requerer
Sim, mas em abril começa a fase de grupos da Copa Libertadores. Mas é que o futebol é uma sucessão de processos, né? Ele vai ter que primeiro doutrinar esses jogadores, ensinar esses jogadores o posicionamento. Os jogadores precisam entender que eles têm que ocupar o espaço livre, que ele tem que dar a opção de passe pro companheiro. O Zé Gabriel, por exemplo, que hoje é zagueiro, vai precisar ter na cabeça isso muito fixo, mecanizado, de que o passe por dentro é mais perigoso, que ele tem que jogar na bola de segurança, que não adianta ele tentar o passe de quebra-linha toda hora, porque ele vai errar e aí vai deixar o time desamparado. Então é um processo de mudança muito profundo que o Inter está passando. O Inter se propôs a isso. Exatamente. Essa direção se propôs e ela apresenta como plataforma na eleição uma mudança, uma ruptura em processos de gestão e de futebol. Ela bate na porta do Ramires, o Ramires diz, eu jogo assim, me serve. Então o Inter tem que abraçar o seu técnico, dar suporte para o seu técnico e principalmente o Inter precisa, os seus dirigentes, né, e o próprio Ramires, eles precisam comunicar bem, explicar para o torcedor o que está acontecendo, porque o torcedor do Inter está na seguinte batida: vice-campeão da Copa do Brasil em 2019, vice-campeão do Brasileirão em 2020, bateu na trave, está chegando o momento, está ficando maduro esse título. Só que o Inter, o que ele faz? Ele dá um passo atrás para tentar dar mais ali na frente, para tentar dar mais passos ali na frente, mudando a forma de jogar. Pedro, tudo depende da paciência. É paciência. E a característica das torcidas aqui no Rio Grande do Sul, pela cobrança e por ser somente 2 clubes. Por exemplo, o Flamengo teve paciência com o trabalho desenvolvido lá. Claro, teve uma Copa do Brasil no meio do caminho, que obviamente ajuda muito, né? Mas teve um processo de paciência para a reconstrução do Ninho do Urubu, né? Eu digo lá no comecinho, né? Não com a tragédia, para surgir um Vinícius Júnior, para surgir o Paquetá, para surgir o Ranier, para surgir mais gente ali, e aí depois vender os caras e comprar craques que montaram um dos melhores Flamengos de todos os tempos. E olha, para ser um dos melhores Flamengos de todos os tempos, beleza, mas lá a pressão é menor. Eu digo pressão é menor porque a flauta é botafoguense, vascaína e tricolor. Se divide isso. Aqui no Rio Grande do Sul, essa pressão no torcedor, né? Ele se sente pressionado com a flauta e ele desabafa onde tem que desabafar. Tá, mas o cenário, Potter, o cenário o torcedor do não Inter, de paciência. Vai ter que acontecer 2 coisas ímpares aqui. Um jogo de posição, uma paciência de uma torcida de milhões de pessoas que não está vencendo. Tem esse detalhe importante. O Inter não vence. O último título importante do Inter é a Recopa de 2011. São 10 anos sem um título importante. Teve gauchão no meio do caminho e um rebaixamento. Entende? Então, contra o Miguel Ramírez e contra o Alessandro Barcelos... O imediatismo. O imediatismo. E isso vai se cobrar. Assim, vou dizer pra vocês sabem disso, mas é o primeiro Grenal. Se não ganha o primeiro Grenal, o bicho já pega. E aí vai ter paciência? Ou não? Eu não tô falando que eu quero isso, Léo. Eu não quero isso. Eu tô falando que vai acontecer. Aí é da direção, e eu já conversei com alguns integrantes da direção sobre isso, deles comunicarem bem. De eles explicarem que é um processo, de que o Inter está mudando e de que o futebol não acontece da noite pro dia. Pode acontecer? Pode. Por exemplo, o Eduardo Cudê chegou e no primeiro jogo tu via que os jogadores tinham, com pouco tempo de treino, absorvido a ideia dele. Foi muito mais rápido. Até porque o modelo de jogo dele, ele é mais simplificado. Embora ele tenha elementos desse jogo de posição, ele é mais simplificado. A absorção é mais rápida. Esse jogo de posição, ele requer que o jogador pense mais do que corra com a bola, do que jogue. O jogador precisa ter uma compreensão coletiva. E isso vai levar tempo. O Inter precisa vender jogadores. Hoje eu publiquei até na minha coluna, o Inter tem que vender 90 milhões de reais em jogadores. Vai ter venda. Prepare-se, ou é o Yuri Alberto, ou é o Praxedes, porque ninguém, né, Guerrinha, vai bater aqui para comprar, por exemplo, sei lá quem. O Lindoso. O Lindoso, por exemplo. Eles querem comprar guri, claro. Esse negócio de paciência, o torcedor também pode dizer pro Inter, olha, tenham paciência, eu não vou pagar a mensalidade. Esperem aí 2 anos, entendeu? Quando começar a ganhar, eu começo a pagar. Então, a paciência no futebol, ela é muito relativa. Tem paciência quem ganha. Quem perde não tem paciência. Não tem paciência, né, Guilherme? Não tem paciência. Não tem paciência. A vantagem atualmente da maioria dos profissionais que trabalham com futebol é que os estádios não são frequentados. O silêncio, né? Essa é a grande vantagem deles. E vai continuar isso, por enquanto. Agora, um time que acumula daqui a pouco resultados ruins com o torcedor dentro do campo, não tem dirigente que segure. É que tem um comparativo, né, Guerra?
querendo ou não, a gente está, claro, e a gente está se colocando muito também, tentando entender como é que pode ter essa transição do Miguel Ángel Ramírez, que eu particularmente gosto muito daquilo que vi e tal, mas a gente está, obviamente, tentando imaginar como é que ele consegue encaixar algumas coisas do Inter. E em cima disso que o Potter estava falando agora, também da questão do imediatismo, dessa resposta, o Potter citou o Grenal. E o comparativo que o torcedor do Inter vinha tendo, até o Grenal com o Abel, era de 2 anos sem vitória, de uma certa brincadeira, zoada por parte do torcedor, que acaba tendo um peso muito grande nessa dicotomia eterna da dupla Grenal, dos jogadores que brincavam, lá antes eram os jogadores do Inter, agora eram os do Grêmio. Só que daí o comparativo, senhores, do último tempo é o quê? E aí eu concordo com o Potter dessa pressão Grenal. Porque se ele não ganhar um primeiro Grenal, ele já está chegando como novato, como cara que tem muito crédito por parte da diretoria, mas que o torcedor tem uma lembrança muito quente ainda de um Abel que chegou desacreditado, mas que é o maior técnico da história do Inter e que bateu o vice-campeão, perdendo o título nos últimos minutos, literalmente, e com o histórico que chegou, o Potter, e conseguiu ganhar um Grenal, que os outros não ganhavam há 2 anos. Então essa pressão também vai estar na conta do Ramírez nessa chegada, né? E isso vai fazer ele ter 67 partidas de futebol profissional. É isso, tô louco, Leonardo? É isso, né? Isso. 67 partidas na Casa Mata, né? Talvez ele tenha ficado de fora de alguma. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ele está certo, ele tem que testar tudo que pode testar. Isso é o beabá do treinador que chega. Ele tem que ver com seus próprios olhos aquilo que ele talvez já tenha uma ideia através de internet, através de informações, através de uma série de coisas. Mas ele tem que ver. Pra se, entendeu? Ficar convicto daquilo, olha, eu estava certo aqui. É isso que eu tenho. Bom, é isso aí, ele tem que fazer isso. Primeiro ponto de partida. Bom, segundo lugar, eu acho que depois de ver tudo isso, ele vai concluir o seguinte, se não chegar gente, eu vou começar do mais ou menos parecido como tinha terminado. Porque eu tenho um Grenal aqui na frente, eu não posso... Não, mas aí é que tá, ele quer mudar tudo, Guerrinha. Eu falei do goleiro, da zaga... Isso aí é o seguinte, o cara chega com a ideia, Pedro. E a ideia. Quer dizer, tu traz um chefe novo, o cara quer mudar tudo. Aí o cara diz, não, parei um pouquinho. Não vamos mudar tudo, vamos mudar só a metade. Mas, Guerrinha, isso depende da direção, né? Se a direção falar pra ele assim, olha, vai jogar o Grenal com o time que tu quer. E não com o time que pode imediatamente dar um resultado. É uma coisa meio louca isso que a gente tá falando, né? Porque no Grenal tem que ganhar, né? Mas beleza, é isso que tá acontecendo. Mas pode. Né? Léo, eu só quero deixar bem claro, que já vi algumas pessoas aqui. Eu tô dando suporte completo e eu adoro a ideia de Miguel Ángel Ramírez. O que eu tô tentando fazer, Pedro, Léo, Guerrinha, Bagé dá pra entender, e Maurício claro. Saraiva, é um retrato do torcedor gaúcho, de nós da imprensa gaúcha, que lidamos também com imediatismo e a pouca paciência, né? E pesam, ao contrário do Miguel Ángel Ramírez, um bom trabalho do Abel, um bom trabalho do Cudê, por que não? Um bom trabalho do Cudê. Os dois pontearam no Brasileirão. É por isso que o Inter lutou. Mas a favor dele cabe um bom trabalho no Del Valle, né, Potter? Não, eu sei disso, Maurício. Não, é que a gente estava falando aqui, Maurício. É uma coisa a gente sonhar com algo. Paciência. Sim. E a outra coisa é a realidade, que eu falei é o seguinte, vamos ver o primeiro Grenal, 2-0 Grêmio, já cai tudo, entendeu? E aí quem é que vai bancar? Aí é que tá, que a mudança, na verdade, é uma mudança de filosofia que o Inter tenta implantar e que vai requerer uma mudança de mentalidade nossa da crônica e principalmente do torcedor, né? De entender que esse é um processo que ele vai demandar tempo, que ele pode ser breve, pode, mas ele vai demandar tempo, que tudo não pode se acabar numa derrota em Grenal ou na perda do gauchão. É claro que se o rendimento não for, se tu não perceber evolução, passa 1, 2, 3, 4 meses, se tu não perceber evolução, opa, para tudo e realiza. Mas esse é um processo que ele vai ser longo. O Inter foi campeão mundial em 2006 e o Inter começa a ser campeão mundial em 2006 em fevereiro de 2003. Perdendo o gauchão. Não, no Olímpico. O Inter começa a ser campeão do mundo, olha o que eu estou dizendo, em 2003. Sabe qual era o meio-campo do Inter? Sangalete, Flávio e Clayton. O atacante era Jefferson Feijão. Os laterais eram Thiago Animal e Ismael. E quem entra no segundo tempo pra virar aquele jogo é o Cleito Xavier. Cleito Xavier, que vinha da seleção. Entra o Diego. E ali o Inter... Vocês lembram a Inter, chegada? Guerra, começa a montar a base de 2006. Aí vai melhorando 2004, 2007. Mas eu citei 2006. Eu citei 2006 pelo seguinte, Guerra. 2006 o Internacional perde o gauchão pro Grêmio sem perder o jogo, lembra? Ele perde o gauchão pelo saldo qualificado. E era um favoritismo escandaloso do Inter sobre o Grêmio. E ali o Fernando Carvalho, o Abel Braga e muitos jogadores deixaram claro que aprenderam e entenderam
que era preciso modificar alguma coisa no time que estava sendo construído para chegar na Libertadores e ser campeão e depois campeão do mundo. Por isso que quando o Léo deu a pergunta, eu achei que ele ia falar de 2006, a perda do Gauchão, porque ali foi um marco reconhecido por gente de dentro do Inter. Mas aí, Maurício, que é um processo a longo prazo. O time de 2006 ele começa a ser montado em 2003. E melhora em 2004, vai chegando em 2005 ele fica robusto. Do Inter, só que esse time hoje... Mas aí é que tá. Esse time de hoje, ele já tem uma base. Isso que eu quero falar. É isso que eu queria falar. Não pode ser. Mas isso que o Guerrinha tá falando. Não tem que ser um recomeço. Não. Tem boas ideias plantadas no Inter em 2018, 2019 e 2020. Tem boas não dá pra jogar fora o que tem. Rodrigo Dourado é uma boa ideia. Mas foi o que eu disse ali atrás. O torcedor vai precisar entender que o Inter, que na ótica do torcedor, bate na trave em 19 na Copa do Brasil, bate na trave no Brasileirão, o que o torcedor imagina? Tá ficando maduro, o título tá pronto para colher. E nesse momento o Inter opta por dar um passo atrás para poder dar mais ali na frente. E não só no processo técnico, em processo de gestão também. Essa é a ideia e esse é o projeto vendido. Vocês lembram a chegada do Abel antes do jogo com a América? Perguntaram para ele, Abel, e claro que ele não teve nem tempo para treinar, foi na conversa, foi um dia. Qual é o time que tu vai usar amanhã? O time que vem jogando. Isso aí. Não é o time que vem fazendo um bom campeonato brasileiro, é o time que vem jogando. É isso que eu acho. Bom, começa com aquilo que vinha dando certo. Olha aqui, ó, aquilo ali pode ser melhorado. Vamos melhorar isso aqui. Perfeito. É assim que se faz. Não, olha, eu vou começar de uma forma diferente. A chance de cair do cavalo logo no início é enorme. Eu volto a dizer, eu ouço muito, eu leio e ouço muito. Vai ensinar os jogadores a fazer. Amigo, é mais fácil tu pedir pro jogador fazer o que ele já sabe fazer do que ensinar. Mas aí tu não avança, Guerra, aí tu fica no mesmo lugar sempre. Os jogadores são inteligentes, os jogadores têm múltiplas capacidades. Léo, tu tem que ganhar, Léo. O Internacional não tá, sabe há quanto tempo o Internacional não ganha? Mas tu tem que ganhar com sustentação, Guerra. Não, Léo, isso não aparece na taça, ganhou com sustentação. Aparece ganhou. Ganhou. Mas aí a gente vai discutir. Quantos times foi campeão gaúcho. O Inter foi campeão gaúcho. Olha só, o Inter foi campeão gaúcho em 2016. Sim. E o Inter teve eleito o melhor jogador do campeonato, Andrigo. Sim. O que aconteceu com o Inter em 2016? Onde é que está o Andrigo hoje? Com todo respeito ao Andrigo, que é um menino que teve problema de lesão, E o que aconteceu com as pessoas que estavam nesse 2016, que estavam comandando o clube? Mas ganhou? Não, mas depois disso, tá na taça, campeão. Bom, mas a taça é diferente, mas eu não estou me referindo só a gauchão. Eu estou me referindo a tudo. Entendeu? Eu não quero time para gauchão. Senão eu vou contratar o europeu para jogar o gauchão. Então, se tu não quer o time para gauchão, tu vai entender então que o gauchão é um laboratório e que se perder o gauchão, isso não pode ter impacto. É um laboratório. Aliás, não tem um gauchão, são dois gauchões. O gauchão contra o do interior e o gauchão contra o Grêmio. Exatamente, são dois gauchões. O gauchão contra o interior é uma coisa. Aí é obrigação. Mas, Guerra, vamos partir do seguinte princípio, assim, para essa discussão que cabe, o assunto é ótimo. Tem que ganhar, e evidentemente tem que ganhar. O Jürgen Klopp demorou 3 anos para ganhar, depois ganhou tudo porque houve convicção de que ele estava evoluindo. Essa é a premissa da qual você também parte. A outra mas parte... isso não é no Brasil, né? Não, mas escuta, nós não podemos ficar eternamente afogados numa ideia que não dá certo. Não é nós, é a cultura brasileira. Mas não dá certo, Pedro. Isso não é com real, a cultura precisa evoluir, isso não é com real, pode evoluir. Não é com real. Não é com real, dinheiro. Cara, com dinheiro. Não é com real. É com euros e dólares que ele consegue ganhar. Mas o Flamengo depois ganhando. Por que o Inter mudou? Por que o Inter mudou os últimos técnicos? Porque ele errou em contratações. Aí é diferente. Agora ele tem o dinheiro para refazer. O Inter não tem. Mas o Flamengo, Guerra, isso o Rodrigo Caetano, que é nosso ouvinte, aliás, manda um abraço pro Caetano, tá sempre na escuta. O Caetano, numa conversa que eu tive com esse cara, o Flamengo no começo era isso, era brocador, era o Paulinho no ataque. E aí a gente foi revelando e o futebol foi se tornando autossustentável. E chegou um momento que o meu orçamento, eu tinha que contratar com o meu orçamento do futebol. Eu não podia bater lá na Gávea, onde fica a gestão, e pedir dinheiro. Aí eu começo a trazer o Diego, eu vendo um jogador, eu vendo o Vinícius Júnior, eu ganho um fôlego. Aí eu trago o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro desembarca da Arábia e ele demora quase 1 ano
Everton Ribeiro. Demorou quase um ano para jogar. Sem competitividade na Arábia, ele se atrapalhou até voltar a ser competitivo. E eu que não tenho tempo para chamar o comercial, tenho que chamar em seguida. O que vocês acham? Muito bom, Gancheiro. Porque o debate está muito bom. O Pedro, antes do comercial, é importante, segundos, tá? Hoje é aniversário do Fernandão, hoje é aniversário do Yuri Alberto e hoje é aniversário do meu filhote mais velho, 3 aninhos de vida, o Federico. Parabéns a todos. Beijo. Parabéns a todos, entendeu? É data de matador, é data de quem bota a bola pra dentro, entendeu? E tu tá, então, tu tá com a carinha boa, eu acho que entrou uma nota, hein? Eu acho que entrou uma nota. Fiz amor, Guilherme, fiz amor. Inclusive o Potter vai lá no Grupo IESA conhecer o novo Nissan Kicks. Solicite hoje mesmo um virtual tour exclusivo em iesanissan.com.br. Olha só que máscara. Virtual tour exclusivo. Tu sabe me dizer o preço do chaveiro desse carro aí que eu vou comprar? Sei. Verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar e espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite com a Aurora. Tem verão, beba com moderação. Quer ótimas opções de seguros para cuidar de quem você ama? Então venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Consulte condições dos produtos. Economize com os painéis solares VEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse energiasolar.com.br. Sala de redação faz um intervalo comercial, 1h36, voltamos em 3 minutos. Diplomado ou diplomada é aquela pessoa que já se formou e agora quer fazer direito e basta apresentar o diploma anterior e se inscrever. Transferência é para quem já cursa, mas quer vivenciar a experiência de estudar melhor na melhor faculdade privada de Direito do Estado. Então, acesse o site fmp.edu.br/FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Maurício Saraiva, a gente estava falando no início do programa da possibilidade do Tonhão ser também volante no time do Grêmio, caso o Grêmio não consiga contratar esse jogador, e é a pergunta que nós fizemos na pesquisa interativa, se o Cuejar é um bom jogador para o Grêmio nessas condições. O que tu acha disso? São duas coisas bem diferentes, assim, tanto é que abre a frase. O Rodrigues até pode, com muito treino, ser testado de primeiro volante, porque ele tem boa velocidade de saída, ele não tem mau passe, ele tem uma bola aérea defensiva boa, é um cara que se projeta, a gente já viu em Libertadores, ele dá passe para gol, dando arrancada e tudo, então eu não desfaço da ideia do Rodrigues de volante. Mas comparado ao que o Cuejar entregaria imediatamente caso chegasse, aí não tem comparação. O Cuejar chega titular no Grêmio. A menos que lá na Arábia ele tenha perdido competitividade como o Everton Ribeiro perdeu, o exemplo trazido pelo Léo há pouco, o Everton levou quase um ano para voltar a ser competitivo e agora está na seleção. Mas se o Cuejar estiver jogando o que jogava no Flamengo quando saiu e saiu ídolo da torcida do Flamengo, ele chega no Grêmio, Pedro, titular. E aí você vai ver se o Matheus Henrique e o Maicon vão revezar de segundo, o que vai tentar ser feito com o Maicon, que é um jogador cada vez mais pontual, mas que o Cuejar do Flamengo joga no Grêmio de titular com grande acréscimo, eu não tenho dúvida. Pois é. Magé, tu acha que volante é a principal contratação que o Grêmio tem que fazer ou tu elege outra posição? Pedro, eu sabe que das últimas horas, baseado naquilo que eu estou ouvindo, no que eu estou buscando de informação e pelo que a gente está encontrando de realidade, por exemplo, eu penso que o Grêmio tinha que contratar um goleiro. O Paulo Vitor e o Vanderlei, na minha opinião, não entregaram confiança suficiente para serem titulares. Pode escolher um dos dois para ficar como opção e contratar um outro goleiro. Mas pelo que o Breno vem fazendo, e a gente ouve muito cautela por parte do presidente Romildo, que antes das finais da Copa do Brasil foi mais aberto com o torcedor pode ficar tranquilo, vão chegar de 3 a 4 jogadores em nível de titularidade e jogadores de renome mundial em alguns casos. Poxa, o torcedor vai lá, se emboneca todo. Poxa, vão chegar caras para vestir a camisa, eu não vou ter preocupação. Ah, mas onde é que vão? São 4 jogadores, então eu quero um goleiro, eu preciso de uma opção como atacante lá, como centroavante até pro Diego Souza, eu quero um 10 para carregar essa bola, porque o Jean-Pierre não tá me entregando isso, o Pinares até agora não mostrou muita coisa, e a gente já sabe que o Renato quer um volante. O Renato quis um volante já na janela passada, o Grêmio teve muito bem encaminhado com o Elton Martins, que estava lá meio que encostado no Atlético Paranaense na época, iria o Tassiano de troca e tal, acabou não fechando o negócio. Então o Renato deixou muito claro que ele quer um 5. Ele quer que venha um 5 firme para que seja o jogador para vestir a camisa titular. Essa a análise que há pouco fizemos
a partir da tua provocação, Pedro, de quem sabe usar o Rodrigues, eu só volto naquele tema que eu já falei na abertura do programa. Eu não preciso testar o Rodrigues de volante, porque se é para apostar em alguém da casa, eu aposto no Lucas Araújo, que já é volante, eu aposto no Fernando Henrique, que já é volante, eu aposto no Vitor Bob Sim, que já é volante, aí eu não preciso testar outro para aquela posição. Pois é, o Bob Sim faz mais ou menos 5 anos que eu vejo dizer que é um jogador extraordinário, que vai ser um grande reforço, uma grande joia, essas coisas todas que se fala de categorias de base. Mas até hoje ele não fardou em jogo nenhum. O que está acontecendo? Mas aí ele também... Ele fez 3 treinos. Né? Ele fez 3 treinos no profissional, Léo. E agora, para aquela última rodada do Brasileiro contra o Bragantino, lá em Bragança, ele foi um dos jogadores relacionados. Mas aí na última hora ele acabou sendo cortado. Ele é um jogador que já chamou a atenção, a gente já falou várias vezes aqui de clubes em que ele já está com 21 anos, como o Barcelona. Né? Ele está com 21 anos. Só que ele teve uma sequência muito grande de lesões. Ele tem contrato até o final do ano, né? Mas ele nunca teve a oportunidade também de jogar. Por exemplo, agora ele está recuperado e no momento que ele poderia ter viajado, o Renato cortou de última hora. Ele teve Sim, agora lesões, que estão jogando, né, reservas aí no Campeonato Gaúcho. Por que ele não joga? Me parece que passaram na frente dele Fernando Henrique e Bitelo, por exemplo, que já são de uma categoria abaixo. Fernando Henrique e Bitelo são 20 ainda, né? Sub-20. Claro, o Grêmio está trazendo um volante e esse volante é para entrar e jogar. Não é para vir sentar no banco ver o Maicon e o Matheus Henrique. Porque o Grêmio tem, e aí o Bagé pode me ajudar. Tem, além do Lucas Araújo que a gente viu, né, tem Darlan, que está ali esperando uma oportunidade. Aí tem subindo o Fernando Henrique, tem o Bitelo, tem o Sarará. Né? Tem um menino... O Sarará é um pouco mais novo, mas joga muita bola, viu? Inclusive, tem um outro, já me disseram lá, Léo, eu já tive essa informação lá dentro do Grêmio, que ninguém fez força para segurar o Diego Rosa, porque sabe do potencial que tem o Matheus Sarará. O Bitelo é mais carregador de bola. Não estou dizendo que é igual, tá? Parecido. O Bitelo é estilo Arthur, estilo Matheus Henrique. Família. Dessa fábrica de volantes de condutores. Tá? E tem mais um menino, Bagé, que subiu do 17 para o 20 agora e que diz que pode atropelar todos esses. É Ronald. O Ronald. Pois é, mas você sabe que antes disso tudo, Léo, vale a pena dar repetição pro Lucas Araújo, né? O Lucas Araújo é um cara que quando tem resposta, deixa jogar, né? Pelo visto, Maurício, a aposta não será em quem já tá em casa. Exato. Na minha opinião, fica muito claro que o Grêmio quer buscar quem tá fora do Grêmio. É porque ontem... Se for pronto, né, Alex? Se for pronto. Se ele não for pronto, entre os que estão aqui, o Lucas Araújo está pedindo passagem e não é porque o primo morreu de coronavírus. Aqui a questão não é trazer o emocional ou o institucional. Eu tô falando da resposta técnica que ele vem dando. É que o Maurício, parece uma coisa meio lógica, hein, Léo? Parece uma coisa meio lógica, né? Na verdade, a gente... Se fosse dirigente de futebol, tivesse craques na categoria de base, prontos pro profissional, tem que colocar eles, né? Não custa nada. Né? Entre aspas, não custa nada. Vocês entenderam. Não preciso gastar 4 milhões de dólares, né? É muito lógico. Custa a formação só. A transformação de um garoto num profissional é muito complicada. Para alguns, muito leve, muito fácil. Eles nem sentem, para outros, absurdamente complicado. Tanto que eu lembro que na época do Rodrigo Dourado surgindo, o cara não era o Rodrigo Dourado, era o Bertotto. Todo mundo falava, não, Bertotto. O Inter tá tendo um volante, vocês vão ver o Bertotto. Tanto que o Bertotto começa e no Gauchão o Inter começa a colocar o Dourado e aí o Dourado vai. É muito complicado isso. Então vamos lá, vamos confiar na inteligência de quem trabalha com futebol no Inter e no Grêmio, de que esses garotos não estão entrando porque eles não estão prontos. Ou porque é complicado, ou na hora de virar profissional é mais complicado porque tem pressão e tudo mais. Eu vou voltar num ponto. São as 2 temporadas perfeitas para garotos surgirem. Nenhuma pressão em estádio algum. Tem razão. Não é só no Beira-Rio, na Arena. Não tem pressão no Maracanã, não tem pressão na Ilha do Retiro, não tem pressão em lugar algum. Os estádios são vazios. O cara se concentra só no jogo. É a pressão da profissão dele e nada mais. Então eu pensaria com mais carinho, Léo, na garotada. Principalmente no Grêmio, porque aparentemente do Grêmio é uma fornada de uma década absurdamente diferente. Não, entende? Então, o Cuejara eu contrataria, tá? O Cuejara eu contrato, beleza. Agora, em outras posições, tem jogador do Grêmio para ser titular. Mas o Darlan tá sendo queimado já. O Darlan já tá sendo afastado. Sim, tu disseste ontem da questão da linha de montagem do Grêmio de jogadores para o lado, né? E aí tu listaste Pedro Rocha, Everton, PP, Ferreira e aí vai, Guilherme Azevedo. Mas o Grêmio também tem uma linha de montagem de volantes. E, inclusive ela está produzindo peças de características diferentes. Porque o Fernando Henrique que a gente viu lá em Quito, e eu gostei muito do Fernando Henrique... É o Maicon Canhoto.
E ele é diferente, Bagé, do Matheus Henrique, do Arthur, do Darlan, mas para esse tem o Bitelo, de quem se fala muito bem, foi buscado lá no Cascavel. Então o Grêmio tem muitos volantes. Se é para trazer o Cuejar e não é um jogador barato, porque o Cuejar ganha em torno de 1 milhão na Arábia, 1.200. Esse cara chega para jogar, é dele a camisa. Quem vai sair, aí é entre o Matheus e o Maicon, eles que se acertam, é o Renato que decida. A contratação num time de futebol é como um cidadão comum entrar na lotérica e comprar um bilhete. É igual. Pode dar certo, né? Pode dar certo, pode dar errado, claro, é igual. A contratação é um bilhete no escuro. Eu estou dizendo isso porque o Grêmio foi buscar um jogador que teve no Real Madrid. Ele não teve na Arábia. No Real Madrid ele teve, o Lucas Silva. E aí, não emplacou. Então esse negócio que vai trazer e vai se adonar do meio campo, que vai devagar, espera. O próprio Tardelli, né, Guerrinha? Todo mundo imaginava que desse certo. Espera para ver. Nós estamos baseados no que fez lá atrás. Nós não estamos sabendo o que pode fazer hoje. Ele está jogando na Arábia, ninguém sabe, né, Guerra? O Everton Ribeiro na Arábia driblava 7, 8 caras, porque ninguém sabia jogar nada. Exatamente. Quando ele voltou para cá, disse, rapaz, vai demorar. E quando tá retomou o padrão... E quando está na Arábia, está voando, normalmente, ele acaba na Europa. Se está voando, acaba na Europa. Os caras olham para a Arábia também, os europeus. Né? Então, devagar, não é assim, chega... Não, calma, vamos ver primeiro. O Lucas Silva, eu estou dando um exemplo, o Lucas Silva jogou no Real Madrid, cara. Ele não jogou na Arábia, no Real Madrid. Os caras do Real Madrid têm dinheiro, eu sei, mas não rasgam, né? Os caras foram lá, olharam, pô, esse cara aqui... E aí chega aqui e não consegue jogar. Depende muito, contratação é bilhete fechado, é bilhete no escuro, tem que dar tudo certo, sempre devagar. Pois é, mas o Bagé e o Leonardo listaram pelo menos 6 jogadores volantes. E para todos dispensaram elogios, e o Grêmio está atrás de volante, mas não era mais de testar esses jogadores, deixar o que já está, que está agradando, e testar outros, o Mas está atrás do volante pronto, né, Pedro? Aparentemente o Renato também pede tenta um treinador dentro do campo, né? Um garoto surgir, ser titular e líder de vestiário, ser a voz do treinador lá dentro, que é o Maicon, né? O Maicon é esse cara. O Maicon comanda o time lá dentro. O Maicon é revolucionário no Grêmio. Ele faz uma revolução no Grêmio. Mas ajuda muitos garotos. Do Grêmio. Também ajuda, ele puxa esses garotos. Uma vez ele foi no bola das costas, o Maicon. A visão do Maicon é diferente do Renato. E a gente perguntou assim, Maicon, tem algum garoto do Grêmio que não está sendo aproveitado na categoria de base? Ele falou assim, tem um cara. É craque de bola. Se chama Jean-Pierre. Mas ele tem que focar. Eu lembro disso. Ele tem que focar. E aí diz que o Renato, ele falou pra nós, eu falo pro Renato, não, mas o Jean-Pierre não quer, blá. Tô falando isso de 3 anos atrás, tá? E aí aí ele fala mas assim, se mantém até hoje. Ô Renato, esse garoto vai jogar porque eu vou pegar ele pelo pescoço. Traz ele pra cá, Renato. Traz ele de Eldorado, Renato. Esse garoto é craque, naquela voz do Marco Carioca, sabe? E aí, bom, o Jean-Pierre, tudo bem, teve uma lesão agora, atrapalhou ele, né? Não acabou bem a temporada, assim como não acabou bem também o PP, mais alguns garotos. Ele pode ser recuperado, porque tem muita bola naquele corpo, né? Mas o Maicon também é esse cara, Pedro. Então eu acho que contratações do nível do Cuejar são bem-vindas também por isso, né? Aí tem uma diferença, né, Potter? Uma coisa é você trazer o Cuejar, e aí a pergunta do Pedro faz sentido. Se você vai ao mercado trazer, por que não aposta em quem tem em casa? Primeiro, você tem que ter qualidade em quem tem em casa. O Lucas Araújo tem. Segundo, quem é que você está trazendo do mercado? E aí eu quero lembrar que há 2 jogadores citados pelo Grêmio, ou cogitados na imprensa pelo Grêmio, que são muito diferentes. Quando o Grêmio contratou trazer o Wellington, do Atlético Paranaense, que passou pelo Inter e pelo São Paulo, este é um jogador que ia virar teto para o Lucas Araújo e a nota dele é 6. Se você traz o Cuejar é diferente. Você traz um jogador. E aí, de novo, em cima do lance do Guerrinha, você traz um jogador que tem qualidade lá de trás, ele chega e joga. O Grêmio precisa de atacantes. O Grêmio não tem na base atacantes. Por exemplo, o centroavante. Quem sabe o Grêmio gasta esse dinheiro num centroavante, na medida que o Diego Souza já tem 36 anos, não vai aguentar o tirão e tudo. Se ele tem 5, 6 jogadores na base, que vocês estão elogiando, não, perfeito, e que poderiam ser o volante. Tá entendendo? Mas ele gastou, porque não tem dinheiro para tudo. Mas ele gastou. Ele trouxe o Churinho ano passado. O Grêmio investiu no mas aí você traz para banco, né? Você não traz para reposição. É alternativa. Inclusive a chegada do Churin faz com que o Diego Souza, que estava um tanto acomodado na posição, melhorou a fazer gols. Hoje qualquer centroavante que o Grêmio contratar hoje é para banco. Hoje. É banco. Hoje é para banco.
Sim, mas o velhinho não vai aguentar. Centroavante não, eu concordo que tem que contratar, Pedro, não tem. O outro que estava quebrando o galho ali, até foi emprestado, não, foi o Isaac, né? Andou quebrando o galho ali. O Grêmio não tem essa peça. Precisa contratar. Eu só estou querendo dizer que hoje ou tu traz um fora de série, que custa muito dinheiro, e eu não acredito que clubes brasileiros, talvez com exceção do Flamengo, o Palmeiras e o Atlético possam trazer, tu vai trazer um jogador que vai ser banco hoje do Diego Souza. Tu não pode tirar o Diego Souza do time, já imaginou? Não tem como. Pedro, depois do comercial, eu quero trazer Que isso, que sensibilidade, hein, Léo? Nossa senhora, você viu o Pedro? Pegou na respiração do Pedro. Pegando a preferência, é malandro. Merece. É que já tá batendo o horário do nosso comercial, que só te avisar sutilmente. Mas depois do comercial vamos falar da questão de datas. O Grêmio tem calma para contratar, mas tem janela fechando. Léo, e não dá pra brincar com o comercial, que a folha é dia 20. Vamos, Pedro. Exatamente. Quinta-feira. E olha só, hoje é quinta-feira de descontos na Frigelar. Preste atenção, Leonardo Oliveira. Os primeiros 10 clientes que comprarem um ar-condicionado inverter Strime da Springer Midea no site da Frigelar vão ganhar um cupom de desconto de R$200. Sabe por quê? Porque o Strime possui tecnologia inverter que economiza até 70% de energia e, além disso, você pode controlar a temperatura através do seu celular, onde você estiver. Seu conforto com a garantia de 10 anos no compressor que só a Frigelar e a Springer Midea oferece a você. Corra no site da frigelar.com.br, utilize o cupom MIDEIA10 e economize R$200 na compra do seu ar-condicionado. Frigelar, seu centro completo de climatização e ar-condicionado. A Rádio Gaúcha vai para o intervalo comercial, Sala de Redação volta depois dele, depois do Notícia na hora certa. São 5 minutinhos, vai lá. Para 3 minutos, o Sala de Redação está de volta, lembrando que a Zé Pneus completou 25 anos e tem 41 lojas espalhadas no Rio Grande do Sul. Se você quer trocar pneu, é na Zé Pneus. Se você quer arrumar a descarga do seu carro, é na Zé Pneus. Se você quer trocar seus amortecedores, é na Zé Pneus. Enfim, a Zé Pneus faz todos os serviços, geometria, balanceamento, troca de óleo, tudo aquilo que você precisa para andar bem com o seu carro com tranquilidade. Escolha Zé Pneus, 41 lojas e 25 anos de experiência cuidando do seu carro. Bom, o Copa do Brasil, nós tivemos 3 gaúchos eliminados ontem. Foi uma noite que a gente não deve festejar muito, né? Tem Ipiranga hoje, lógico, né? Tudo lógico, ninguém vai se surpreender que o Fortaleza tenha ganho do Caxias. Até vou me surpreender com o que aconteceu em Santa Cruz e Joinville, né? Que o empate tirou o Santa Cruz do campeonato, do torneio, e 2 caras do Joinville brigaram de cabeçada. Eu nunca tinha visto disso na minha vida. Bom, hoje tem o Ipiranga, né? Hoje tem Ipiranga lá em Manaus, né? Tá, o que tu queria dizer antes do intervalo, hein, Leonardo? É que o Grêmio, e a informação foi trazida pelo André Silva, né? Perspicaz e atento repórter, de que o Grêmio vai ter calma para contratar, que o torcedor não espere para imediatamente a chegada desses 4, 5 reforços de ponta, até porque eles estão vindo do mercado principalmente europeu. Na realidade, isso é a acomodação de um discurso que foi feito, que o Bagé lembrou há pouco. Então, logo terminou a Copa do Brasil, o Grêmio, para insuflar sua torcida, tomamos 2 porradas do Palmeiras, mas vamos contratar e tal. Aí, daqui a pouco, se deram conta que o mercado não é bem assim. Então, agora, vamos ter calma, vamos avaliar e tal. Na realidade, o Grêmio, tudo que tentou, não conseguiu até agora. Mas, enfim, também não tem tanta pressa assim, né? Mas precisa, né, Pedro? Por quê? O Grêmio não pode escrever agora para o jogo contra o Del Valle. A lista da primeira fase lá da pré-Libertadores é a mesma da segunda fase, é a mesma da terceira. Para a fase de grupos, ela começa dia 21 de abril. Ou seja, tem até 18 de abril. Se não, vai ter de encarar com a tropa que tem. Só que a fase de grupos da Libertadores, ela termina 26 de maio. 3 dias depois da janela. A janela de transferências para o exterior, a nossa janela de verão, pela questão do nosso calendário, da pandemia, ela tá valendo de 1º de março a 23 de maio. Então o Grêmio teria até 23 de maio para contratar esses jogadores para poder inscrever numa possível oitavas de final da Libertadores. Não por acaso o presidente citou abril e maio, né, Léo? O presidente na entrevista com o Brasil citou esses meses. Tem um outro lado. Eu fui ver os campeonatos europeus ontem, os calendários, e os campeonatos europeus estão terminando justamente nesse final de semana de 23 de maio. Então aquela ideia, por exemplo, do Douglas Costa, que o Bayern de Munique não libera porque não vai poder contratar outro,
Daqui a pouco o Grêmio vai ter de negociar para ter essa liberação pelo menos 2 rodadas antes do final do campeonato. Ô, Léo, o próprio Cuejar... Por isso que na abertura, quando eu falei sobre o Cuejar, eu citei que o problema do Cuejar, em relação à contratação pelo Grêmio, ele não é só financeiro, também tem a própria janela. Porque a última partida do Al Hilal, na liga que está disputando, sinceramente eu não sei qual é, se é o campeonato local, ou se é, enfim, do continente, ele ultrapassa 23 de maio. Então aí teria um problema também. O Grêmio teria que acertar com o Cuejar e convencer o Cuejar a conseguir a liberação lá do Al Hilal. Ele é um titular hoje e é vice-líder dessa liga que está em disputa, para que ele saísse antes, porque senão também conflitaria a própria questão das datas. Mas tem um fator adicional para a demora, Léo. A demora da negociação que o Grêmio pretende, vamos fazer por partes, como diria Jack. O presidente vem depois da derrota e diz que o Grêmio vai trazer jogador que chega e joga. Jogador que chega e joga para manter a dobradinha, se ele chega e joga, ele é raro e caro. Se ele é raro e caro, você não faz a negociação num telefonema e mata a questão. Porque há concorrência no mercado, você vai ter que ver luva, direito federativo, salário, premiação, isso vai levar tempo. E tem a concorrência de gente que tem mais dinheiro que você. Então você tem que vender um projeto para o cara, um projeto de protagonismo junto com a grana. Tudo isso vai levar tempo. E aí você vai no Douglas Costa, que foi uma negociação que o presidente não negou, uma intenção que o presidente não negou. Se o cara ganhar 3,5 milhões de reais lá na Alemanha, evidente que essa negociação vai contar com o emocional do Douglas Costa, e não com a matemática, porque na matemática é impossível. 1,5 vale mais do que 3,5. A mesma coisa para você vai no mercado árabe buscar o Cuejar, o árabe tira todo mundo de tudo que é lugar porque tem dinheiro. Você vai bater em dinheiro com os caras da Arábia? Não, né? Você vai bater com um projeto para o Cuejar mudar de mercado, senão ele não sai. Não, esse é o ponto inicial. Para tu entabular a negociação é apresentar esse projeto e ele perceber que se ele vai ter uma perda financeira, e ele vai ter, porque ele está vindo de um mercado mais endinheirado do que o nosso, ele vai ter outras compensações. A questão toda, Maurício, é que tem um efeito prático aí. Tem uma questão que é prática, que é de prazo. Tu já não vai conseguir dificilmente, olha, percebendo pelo cenário, o Grêmio avançando a fase de grupos, dificilmente o Grêmio vai conseguir inscrever jogadores para a fase de grupos. É 18 de abril. Mas, é Léo... um mês. E aí, Bagé, só para finalizar, aí pode se repetir o caso do Pinares. O Grêmio precisou do Pinares na final da Copa do Brasil, só que ele chegou depois da inscrição. Mas aí, até pegando a linha de raciocínio do Maurício, e aí eu volto a essa questão, que para mim, enquanto torcedor, ela bateu muito, porque, poxa, peraí, vai contratar, então eu imagino que a contratação ou a busca por esses nomes não foi definida da noite para o dia, já era alguma coisa planejada. Por exemplo, eu que não sou homem de negócios do futebol, sou apenas um jornalista, eu sei quanto era a multa rescisória do Rafael Carioca, eu sei que lá no México os caras pagam muito bem e que se o Grêmio não ganha uma baba de dinheiro. E mais, Maurício, o Grêmio, eu tô pegando o Rafael Carioca porque é um nome que foi descartado pelo presidente. Lá atrás, o Grêmio teve muito perto de acertar com o Carioca e aí não acertou e o Carioca renovou. A partir do momento que ele renova, ele passa a custar muito mais porque tem uma multa rescisória calculada naquela quantidade de meses do novo vínculo. Então eu sei que se o cara foi contratado e a multa dele é 7 milhões, eu não posso oferecer 2,5 milhões em 5 anos e achar que eu vou convencer só pelo emocional do Carioca. Então o que eu tô me apegando enquanto torcedor é o fato. Poxa, quando é que foi decidido que se ia atrás do Rafael Carioca e que seria feita essa proposta? Porque a segunda proposta do Grêmio foi essa, 2,5 milhões de dólares parcelados em 5 anos. Infinitas. O Romildo e o Renato, eles são ganhadores. Eles têm muitos títulos. Eles têm uma gestão. Eles têm crédito. Então, quando perderam a Copa do Brasil, da forma como perderam, porque nos 2 jogos o Grêmio foi muito mal, principalmente lá em São Paulo, tá? Eles vieram com esse discurso. Que era a intenção. É a intenção deles. Só que aí deram de cara com o mercado. E o mercado está, digamos assim, esvaziando o discurso que vem logo após a derrota para o Palmeiras. Essa é a realidade que o Grêmio está enfrentando. Talvez o Grêmio não contrate nenhum jogador, e falaram em 4. Talvez não contrate nenhum, Maurício. Tem outra coisa que o Grêmio pode ter pensado por 2 caras que são muito vitoriosos e talvez, eu estou aí conjeturando, eles podem ter imaginado até o último momento que era possível reverter. E se o Grêmio é campeão, as palavras no microfone pós-faixa no peito teriam outro teor. A velocidade da remontagem do time teria outro teor, porque você acabou de botar a faixa no peito e taça no armário.
Como não deu, como o título não veio e foi incontestável que não viesse, imediatamente o presidente, com seu faro político, e aqui não é uma crítica, é um elogio, com o faro político do presidente, o que ele viu? Eu preciso dar uma declaração forte dizendo do futuro, projetando o futuro. Porque se eu disser que eu podia ter ganho, que o juiz não sei o quê, que me faltou só uma sorte, as chances foram iguais para todos os lados, o torcedor não ia topar essa conversa mais. E aí o presidente veio para dar um discurso propositivo. Aí, como você diz, Pedro, vem o mercado e dá um tapa na tua cara. Amigo, vai propor, mas vem com dinheiro, né? Porque no mercado, se eu estou empregado e ganhando bem, como é que você vai me convencer? E aí tu tem o exemplo do ano passado, que o Grêmio contratou jogadores médios, e dos médios, o que deu certo? O Diego Souza e talvez o Diogo Barbosa. E gastou 55 milhões para ter reforços que não reforçaram. Sabe, é complicado, esse negócio do mercado hoje em dia é complicado. O que eu disse pro Inter no primeiro bloco, eu vou dizer pro Grêmio no segundo bloco. Tem que ganhar também. Já faz tempo que não ganha. Tem que começar a ganhar também. Entendeu? O Grêmio está precisando. Já começa a precisar também. Essa é outra questão que está aí colocada. Então, se não tem o volante para contratar, se o Cuejaro custa uma fábula de dinheiro, ganha 1,5 milhão, não quer perder dinheiro ou coisa parecida, falaram em 5, 6 jogadores aí como volante, um deve dar certo. Bota lá, testa, estão jogando com os meninos, terão ainda 3 jogos do Grêmio, contra o Aimoré, contra o São José e contra o Juventude, que serão ainda os meninos, porque os profissionais e o Renato só se apresentam na segunda-feira. Então, testem os meninos e quem sabe a solução está dentro do Grêmio. Eu não sei, olha, problema, né, Pedro? Eu não sei, Bagé, se o Grêmio vai conseguir contratar o jogador prometido. Contratar um meia-boca, tudo bem, né? E isso tem muito a ver com a resposta que deu na entrevista o presidente Romildo ao André Silva, né, o nosso repórter, que acabou dizendo justamente isso, nesse momento não vai dar. É que o torcedor, ele vive muito em função da paixão, né? Quando teve 2 dias antes da live de aniversário do Grêmio, dos 117 anos, uma entrevista do presidente Romildo a um programa do Grêmio lá, Hora Consular, em que o presidente disse que sabia, que recebeu uma notícia que o Cavani tinha falado para o seu irmão empresário que estava comovido com a força do torcedor do Grêmio nas redes, o que o torcedor pensa do outro lado? Opa, eu enquanto torcedor, apesar de jornalista, assisti toda a live do Grêmio acreditando que em algum momento a surpresa seria um vídeo do Cavani, dizendo que estava vindo para cá. O torcedor quer isso. Então o único ponto que me chama a atenção é a maneira que vai ser linkado isso. Eu sei de toda essa dificuldade que tem, mas o próprio Gaston Ramírez, na última janela, ele era a bola da vez. Aos 48 do segundo tempo, no final da noite do último dia de janela, não fechou o Gaston Ramírez e acabou sendo anunciado o Pinares. Então o torcedor lida com essas situações também, né? De que maneira que pode, em determinado momento, ser concluída ou não uma negociação em cima dessa necessidade que o Grêmio também tem de reforço. Mas o Grêmio apresentou um reforço extraordinário para a sua torcida, que é aquele centro de treinamento que foi construído e para o qual o Grêmio investiu 8 milhões de reais lá em Eldorado do Sul. Aquilo ali é contratação, porque dali brotarão muitos jogadores importantes no futuro imediato e é uma obra maravilhosa da gestão do Romildo. E a informação ali é uma fábrica de dinheiro, né? Sim, fábrica de dinheiro, exatamente. Um investimento que vai ser buscado logo em seguida. O Grêmio gastou entre 8 e 10 milhões de reais. Então, mínimo. A informação que eu tinha iniciado, acho que eram 2 milhões, 2 milhões e meio, não. Foi entre 8 e 10 milhões, mas isso aí, na primeira venda, o Grêmio tira 2, 3 vezes. E o sensacional disso, Léo, é que esse dinheiro empregado na obra agora, dessa reforma maravilhosa do CT Presidente Hélio Dourado, foi também oriundo da venda de um jogador de base, porque isso ainda é dinheiro da venda do TT, que sequer jogou no profissional do Grêmio e já deixou dinheiro no clube. A importância dessa base, que é tão bem conduzida, né, no caso do Grêmio especificamente. Né? Ô, Bagé, Pinares e Palácios aqui convocados. O Bertoncello acaba de botar no nosso grupo aqui que jogadores da dupla Grenal, um que está chegando e outro que está se afirmando titular, foram convocados para suas seleções. A seleção peruana também tinha convocado o Guerreiro para amistosos, que seriam nos Estados Unidos, mas pela questão da pandemia esses jogos foram cancelados e para evitar que os jogadores fiquem transitando pelo continente, a seleção peruana ela desistiu. A informação que chega para mim aqui é de que o Grêmio teria bolso para dar 2 tiros certeiros. Né? Que o Grêmio tem capacidade financeira para dar 2 tiros certeiros. E aí poderia fazer com que essa negociação se fechasse antes da janela de 23 de maio. E tem uma outra situação que foi publicada hoje no site UOL, de que o Marcelo Groi está sem receber
salários na Arábia Saudita. E aí tem uma determinação de que se o jogador fica 2 meses sem receber, ele pode sim requerer a saída do clube, né? E aí tem aquele casamento sempre, o Groi está sempre no imaginário do torcedor, né? Se mas tem uma situação dessa... sobre o Marcelo Groi, acho que cerca de umas 2 semanas, quando surgiu essa informação do atraso de salários, eu fiz uma ligação e conversei com o Bruno Junqueira, que é nosso colega, jornalista, e que é hoje um empresário representante do Marcelo Groi. E aí ele confirmou que o Groi tem contrato até junho de 22, lá com a Al Ittihad. E que ele já tem uma cláusula de contrato que, naturalmente, ele concordando, renova por mais um ano. Então iria até junho de 23. Mas que tem esse porém, de alguns meses de salário atrasados. Mas que em alguns clubes, inclusive no Al Ittihad, não é a primeira vez que acontece, não é nem por falta de dinheiro. Simplesmente os caras atrasam. Se atrapalham nas datas, Alex. Deve ser mais ou menos, né? Esquece o que tinha anotado ali. Mas ainda seria bem que isso. o Toigo não se atrapalha. Se o Toigo se atrapalhasse, eu tava ali que dá. Toigo, tu é um amor, Toigo. Deixa eu chamar o comercial, que é pro Toigo faturar e depois repassar um pouco aí pro Maurício Saraiva, que tá precisando. Voltamos em 3 minutos. São 2h20. O Sala de Redação tem a Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado na Frigelar. Ruder Segurança, 49 anos com você. Zafari Bourbon e Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Parece que tem uma coisa boa nisso tudo, Bagé, sabe o que é? É que o Grêmio talvez até não consiga contratar o grande jogador, talvez não consiga. Isso faz parte das relações do mercado. O Grêmio não faz loucuras e faz muito bem. Mas o Grêmio não vai contratar jogador meia boca. Isso aí o Grêmio já sabe que não adianta, né? Aí vai nas categorias de base, né? Esse é o ponto positivo, né? Porque é óbvio, você citou há pouco aí, Pedro, o crédito que tem tanto o Renato, mas principalmente o presidente Romildo, pela gestão que ele fez no clube. Ele passou por esse problema, né? Quando ele assume o Grêmio, ele teve que estipular lá um teto. O Ricardo Oliveira, na época, que ainda estava fazendo gol, não veio por causa de 20 mil a mais. Ele apanhou da torcida nas redes sociais, ele foi criticado por nós da imprensa, mas ele foi firme, com uma convicção de que ali ele precisava estabelecer um lastro econômico para que o Grêmio pudesse ser, logo ali na frente, autossustentável. Acabou com vários super salários, né? Zé Roberto, Marcelo Moreno, Kleber Gladiador, Barcos, enfim, foi todo mundo saindo. Desbaratinou o e que não entregavam tanto em campo. Agora o que a gente cobra, e eu enquanto torcedor do presidente Romildo, acreditando nesse lastro que foi feito, é justamente que possa mudar em relação às últimas contratações, né? Porque nada contra o Churinho, o Pinares, mas não eram os jogadores que estavam no radar daquele sentimento do torcedor, né? Mais ou menos assim, se é para trazer o Churinho, se é para trazer o Pinares, vão tentar alguém que está aqui pela aldeia. Deixa eu fazer uma vírgula aí, Alex. Eu só discordo de você que o Pinares e o Churinho sejam jogadores da mesma família. O Pinares é um jogador de seleção. Então concordo. Eu entendi errado. Eu imaginei que você estava botando no mesmo patamar. Não. É que, como eu falei há pouco, o torcedor naquele momento, ele sonhava com o Cavani e aí chegou o Churinho. E ele sonhava com o Gaston Ramírez e chegou sonhou com A e veio B. Eles não eram jogadores que estavam nesse radar direto. Por exemplo, o Grêmio tem um problema urgente agora, senhores, que se criou. O Jeromel, pelo que a gente está acompanhando de informações, ele ainda está se ressentindo de dores. Então, aquele prazo para a volta dele, ele não vai ser cumprido, ele vai ficar um tempo mais fora de ação. E aí o Grêmio está voltando de novo o foco para um jogador que hoje tem 26 anos, que é o Messias, zagueiro do América Mineiro, que é um bom jogador. Eu gosto dele. Parece que agora, nas últimas horas, eu estava conversando com colegas lá de Minas, olha aqui, é que o seguinte, surgiu o interesse do Bahia. Nada contra o Bahia. Mas é impossível que, se apresentar os projetos de Grêmio e Bahia hoje, o Grêmio vai perder um jogador para o Bahia. É um jogador que custa em torno de uns 4 milhões de reais. E o América só aceita vender. Se é essa condição, Léo, desculpa, se é essa condição, 4 milhões de reais pelo Messias, 26 anos, afirmado no América Mineiro, o Grêmio não pode perder esse jogador para ninguém. Ele não pode perder nem para o Flamengo. É 4, eu dou aqui uma em cima da outra, porque segundo a informação do Léo, o Grêmio tem para 2 tiros fortes. Quem tem para 2 tiros fortes tem 4 milhões para dar vista. Porque esse zagueiro, na ausência do Jeromel, ele para usar a expressão do presidente, ele é um zagueiro que chega e joga. Por cima, vou calcular por cima. 4 milhões do Messias seria o salário anual de Paulo Miranda e David Braz. É menos ainda. É menos. Os dois juntam mais, né? Em um ano de Paulo Miranda e David Braz, tu traz o Messias. Se tu tem Rodrigues e Juan, e o Juan, a informação que eu tenho é de que vai ganhar mais espaço com o Renato neste ano, e o Rodrigues está se afirmando, está conquistando o espaço dele,
O Grêmio começa a fazer a cirurgia no seu grupo de forma sutil, por aí. Se tá trazendo o Messias, não precisa Paulo Miranda e David Braz. O Messias joga tudo isso. Ele é um bom zagueiro. É bom zagueiro, Léo. Ele joga mais do que os que estão aqui, Guerra. O Atlético Mineiro, que precisa de zagueiro do lado, não compra com o dinheiro que tem. Vai com o Hever. Assim. Vai com o Hever. Mas aí pode ser por opções, é capitão, né? Lá, né? Não, eu sei. Isso não quer dizer nada ser capitão. A bola do Hever. Tu contrata o Hever? Tu contrata o Hever, não? Não, Guerra. Olha só, eu só tô respondendo a pergunta seguinte. O Atlético não vai em outro porque o Hever ele acredita que é tão bom que bota a faixa. Eu só tô em dúvida se ele joga tanto e tá na segunda divisão. Não, mas aí que tá, Guerrinha. É que o Atlético. O Grêmio. Tem o Igor Rabelo, Júnior Alonso, que é um baita zagueiro, seleção do Brasileirão, da seleção paraguaia. Esse é lado esquerdo, tá. Tem o Gabriel, que voltou do empréstimo pro Botafogo e fez uma temporada razoável. Ou seja, zagueiro Atlético tem. E o Messias, ele volta de Portugal, ele passou uma temporada. É que eu imagino que trouxe um da Alemanha aí. Mas, Guerrinha, o Atlético da Alemanha. Eu imagino que o Atlético está buscando, eu não vejo o Messias chegando para ser o titular absoluto do Grêmio. Eu só estou trazendo essa informação. O Messias, por isso que eu tô ele não é tratado ele não é tratado como protagonista. Ele é um figurante. Dizendo, Bagé, que eu não sei se é tudo isso para chegar e se adonar, não é isso. Eu acho que esse menino bem trabalhado, o Tonhão, é um baita de um zagueiro. Tem o Juan também, né? É mais zagueiro até do que ele. Mas aí nós estamos vendo o Messias na segunda divisão. Mas na primeira divisão é outro caldo. Não, sim, isso não tem dúvida, Guerra, mas aí a leitura que eu faço é a seguinte: o Messias está vindo para ser David Braz e Paulo Miranda. Porque o Jeromel fez 33 jogos na temporada e o Kahneman fez 34. Mas a minha dúvida é se ele joga mais que os meninos que jogaram agora. Essa é a minha dúvida. Os meninos eu acho que jogam mais do que ele. Não, sim, mas aí tu ficaria com 5. Sim, mas aí tu vai aí tu vai gastar 4 milhões para ficar com o cara atrás dos 2 meninos. É isso que eu acho que é. Não, tudo bem, Guerrinha. As pessoas estão pensando mal. Não, eu vou gastar 4 milhões do cara que vai jogar. Mas o cara que pelo menos é o primeiro reserva. Mas ele joga mais que o primeiro reserva? Não, ele não joga. É que a mim me parece assim, pode ser uma interpretação equivocada da minha parte, mas me parece que o Renato já viu que se ele precisar de um substituto para a zaga titular, ele não vai contar com o Paulo Miranda ou com o David Braz. Para mim é essa a leitura do Renato. E ainda não conta com esses meninos talentosos. Por isso, respondendo à pergunta do Guerra, se eu tenho um zagueiro do nível do Messias a 4 milhões de reais para comprar, e eu não sei quando vou contar de novo com o Jeromel, o Messias é um zagueiro que com o América Mineiro sobe para a primeira divisão, é destaque do América Mineiro, eu por 4 milhões de reais, eu o contrato. Eu já tinha reservado o hotel para ele. E aí tu ficaria, Guerra, com os 2 meninos que tem potencial, e isso a gente fecha a questão, mas tu tem também o mais cascudo, o mais rodado, e aí tu fecha o teu cartel de 5 zagueiros. Se precisar de um sexto, busca ali na base, busca na transição, tem o Emanuel, tem o Heitor, mas o que sinaliza isso é de que David Braz e Paulo Miranda, que são Messias, mas abaixo tecnicamente, seriam jogadores de saída do Grêmio. Pois é, mas o David Braz não chega a ser mau zagueiro, né? Ele foi, digamos assim, exorcizado naquele jogo contra o Santos, porque algumas pessoas, e talvez o Renato tenha achado isso também, acham que ele não teve velocidade ou foi moloide naquele lance de 10 segundos em que o Jean-Pierre entrega uma bola pro atacante, mas porra, aí o cara vem de frente, até ele se virar esse troço todo. Eu sei lá, eu não sei se o Messias esse é melhor que o David Braz, mas em todo caso. Ali foi uma decisão do Renato, que todo mundo estranhou, e depois a confirmação veio. Ele foi tirado fora. O David Braz jogou porque o Kahneman ficou no banco naquele jogo, porque o David Braz tinha a melhor saída de bola. Não dá. Quantos anos tem? Não, aí é muito também. O Messias tem 26. 26. Bom, mas enfim, o programa está chegando no final. Quero agradecer a vocês a presença de todos, belo programa. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão recompensados por terem ligado o rádio dentro da Rádio Gaúcha. E nós estamos muito agradecidos por esse carinho, por essa sintonia. O que vem a seguir é o Gaúcha Mais, e o Gaúcha Mais é apresentado pelo Leandro Stout, de origem alemã, né, que está chegando aí com língua portuguesa para falar as manchetes do programa que está chegando. Fala aí, alemão. Pedro, Gaúcha Mais vai começar em seguida detalhando o plano do governo do estado para